Gente querida, se vocês ainda não assistiram ao vídeo de estudo dessa semana, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui, tá? Estamos meditando sobre o texto de Gênesis 22. Hoje veremos como a provação de Abraão foi pior que a própria morte. Sem dúvida, foi o mais severo teste a que Abraão foi submetido em toda a sua vida. Ele havia recebido Isaque da parte de Deus mediante uma intervenção miraculosa e após muitos anos de espera. Você já conhece essa história, né? Estamos caminhando aqui há um bom tempo falando sobre isso. Agora ele devia dá-lo de volta a Yahvé. Dizemos de forma negligente: Deus dá e Deus tira. Mas chegado o tempo de Deus tirar-nos algo, nosso coração desmaia. E quando perdemos um filho querido, isso é quase demais para suportar. Mas se essa perda chegar a ser causada pelo pai, então a severidade da prova ultrapassa toda a compreensão humana. Ismael tinha sido mandado embora, lembre-se, Gênesis 21, versículo 12 e 13. E isso fora difícil para Abraão. Mas agora fora-lhe pedido algo pior do que isso: a morte de um filho querido. Uma coisa é falar em confiar em Deus e obedecer a Ele, mas é outra coisa atender ao Senhor na hora da prova e da tristeza. Intermináveis sermões têm sido pregados sobre como Abraão tinha estatura espiritual suficiente para ser aprovado no teste. Somente um homem como Abraão poderia ter passado em um teste dessa natureza. Podemos citar 4 grandes crises da peregrinação espiritual de Abraão: deixar o seu país e sua gente, em Gênesis 12, separar-se de Ló e as provas que ocorreram por causa do envolvimento de Ló com o mundo, Gênesis 13, o teste e a separação acerca de Ismael, Gênesis 21, e agora o sacrifício de Isaque, o mais severo dos testes que Abraão já havia enfrentado. Cada um desses testes envolveu uma rendição do que ele fora, melhor dizendo, do que ele era querido, e grande dor de coração. Mas tudo redundou em vitória final. Glória a Deus. Abraão superou muitas dificuldades nesse ato de obediência. Ele poderia muito bem ter relutado contra a ordem de Deus, pois parecia ser diretamente contrário a uma lei anterior de Deus, que proíbe o assassinato sob penalidade severa. Veja só em Gênesis 9, versículos 5 e 6. Pode o Deus imutável contradizer a si mesmo? Aquele que detesta o roubo para oferta de holocausto, conforme Isaías 61, versículo 8, não pode comprazer-se no assassinato para tal oferta. Não pode comprazer-se no assassinato para tal oferta. Como isso poderia ser coerente com o afeto natural pelo seu próprio filho? Não seria somente assassinato? Mas até pior do que isso, né? O pior dos assassinatos. Não poderia Abraão ser obediente, a menos que seja desnaturado? Se Deus insistia em um sacrifício humano, esse sacrifício não poderia ser outro senão Isaque, e ninguém senão Abraão poderia ser o ofertante? Deveria o pai dos fiéis ser o maior monstro dentre todos os pais? Deus não lhe apresentou nenhuma razão para isso. Quando Ismael estava prestes a ser expulso, uma causa justa foi direcionada. Deus disse que em Isaque seria chamada a descendência de Abraão. Isso retirou grande parte do peso que Abraão estava sentindo. Mas aqui Isaque devia morrer e Abraão devia matá-lo. E nenhum deles sabia o motivo ou objetivo disso. Dá para imaginar? Se Isaque tivesse que morrer como um mártir pela verdade, ou se a sua vida tivesse sido o resgate de outra vida mais preciosa, teria sido diferente. Ou menos pior. Ou se ele tivesse morrido como um criminoso, um rebelde contra Deus, ou seus pais, como no caso do idólatra, no caso lá em Deuteronômio 13, versículo 8 e 9, ou do filho rebelde em Deuteronômio 21, versículo 18 e 19, isso teria sido aceito como um sacrifício à justiça. Mas esse não é o caso aqui. Ele é dócil, obediente, promissor, um bom filho. Como seria isso coerente com a promessa? Não tinha sido dito para ele lá em Isaque será chamada a tua descendência, mas o que será dessa semente se este botão fértil for cortado cedo demais? Como ele poderia olhar Sara nos olhos novamente? Gente, imagina isso. Com que expressão em seu rosto ele poderia voltar para Sara, para sua família, com o sangue de Isaque respingando nas suas vestes e manchando toda a sua vestimenta? Certamente és um esposo sanguinário, diria Sara, como em Êxodo 4, versículo 25 e 26, e provavelmente afastaria os seus afetos para sempre, tanto dele como do seu Deus. O que diriam os egípcios e os cananeus e os ferezeus que habitavam então na terra? Seria uma crítica eterna a Abraão e aos seus altares.
Estas e muitas outras objeções similares poderiam ter sido feitas, mas Abraão estava infalivelmente certo de que era realmente um mandamento de Deus e não um engano. Isso era o suficiente para responder a todas as objeções. Observe que os mandamentos de Deus não devem ser discutidos, mas obedecidos. Guarde isso. Isso só será possível se os nossos olhos estiverem nas promessas de Deus. Se você tem caminhado com Deus, procure notar as promessas que Ele tem feito a você. Em sua inerrante e fiel palavra, Deus nos deu promessas preciosíssimas. Procure conhecê-las. Olha, um excelente exercício é ir anotando cada uma delas para que você possa consultar sempre que necessário. Isso vai te ajudar a enfrentar as provações e tentações que lhe sobrevirão em sua caminhada cristã. Deixe um comentário contando uma situação difícil pela qual você passou e a forma como Deus te conduziu em vitória. Faça isso, tá? Esse é um excelente exercício que trará à sua mente muitas bênçãos recebidas e te dará esperança para continuar caminhando na presença desse Deus maravilhoso. Não deixe de fazer esse comentário, ok? Dê o seu like e também compartilhe muito essa mensagem com seus grupos de WhatsApp e suas demais redes sociais. Tá? Tem gente precisando ouvir a palavra de Deus. Até amanhã.